para salvar todo o homem, morrer na cruz aceitastes, preço do nosso resgate, o vosso sangue doastes, mas ressurgis, recebendo do Pai a glória devida. Por vós, também ressurgidos, teremos parte na vida. Trecho retirado da Liturgia das Horas. Caríssimo irmão, este é o podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Nesta segunda parte, com o tema Exaltio Sancta Crucis, do episódio A Cruz e a Fé, vamos falar sobre a cruz de Cristo e sua importância para nós cristãos. Isso logo após o nosso comercial. Bem-vindos à Farmácia Trevo, onde cuidamos do seu bem-estar com carinho e dedicação. Aqui na Farmácia Trevo você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para cuidar de si mesmo e da sua família. Farmácia Trevo, nosso jeito de cuidar é ainda melhor. Faça seu pedido 28 99923 0693. Levante seu espírito, construa seu corpo e relaxe sua mente na Corpo e Mente Fisioterapia e Pilates. Marque já sua avaliação. Fabiola Casagrande e sua equipe estão prontas para te atender com o carinho e profissionalismo que você merece. Ligue já 28 99964 6390. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimo irmão. É uma alegria enorme estar com vocês aqui novamente. Hoje continuaremos a falar sobre este tema tão importante para nós, a cruz e a fé. Para continuar a nos ajudar, o Padre Adilson está aqui. Seja bem-vindo novamente, Padre. Obrigado. Então, Padre, na nossa igreja nós temos uma festa muito importante, a festa da exaltação da Santa Cruz, que acontece no dia 14 de setembro, né? E se tem uma festa específica, tem um motivo por trás. Que motivo seria esse? Qual a importância da festa da exaltação da Santa Cruz? Na verdade, essa festa, ela começou lá no ano 335, com a descoberta em Jerusalém da cruz que Cristo foi crucificado. Então, ao redor daquele madeiro, iniciou-se este momento de devoção, reconhecendo que aquele objeto era sinal da ressurreição de Jesus. E esta devoção se expandiu pela igreja nos primeiros séculos e chegou até nós hoje como solenidade. Por isso que ela é tão importante na igreja, porque celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar o amor. O amor que se revela no madeiro. E aí, para muitas pessoas, Rafael, é difícil olhar para a cruz, porque as pessoas não conseguem transcender, muitos deles, o sofrimento, fica só no sofrimento. Então nós, na exaltação da Santa Cruz, somos convidados a ver o sofrimento, mas também perceber e encontrar o amor que se revela e que salva. Então a gente pode dizer que celebrar a exaltação da Santa Cruz é contemplar a vida na morte de Jesus. Celebrar a exaltação da Santa Cruz é testemunhar o amor de Deus na fragilidade humana. Celebrar a exaltação da Santa Cruz é propagar, é testemunhar que Cristo é a nossa salvação. Então, por isso que essa solenidade é tão importante. E como deveriam as nossas igrejas estar cheias neste dia, no dia 14 de setembro, porque é um momento em que nós realmente reconhecemos a salvação de um Deus a favor do seu povo. E aí, esta festa, ela está muito ligada também à Sexta-feira da Paixão, que também nos convida a contemplar o crucificado. Então ela não está desvinculada da liturgia da igreja, ela não está desvinculada do mistério salvífico, ela faz parte. Então ela é importante para nós por isso.
Que lindo. A cruz de Cristo. Na época de Jesus, a cruz simbolizava a morte. Mas depois de Cristo, a cruz passa a ser vida. Por conta da ressurreição, Cristo passou pela cruz e ressuscitou para nós e nos deu a vida eterna. E na cruz existem símbolos específicos. E que símbolos seriam esses, padre? A cruz, por si só, ela já nos evangeliza. Às vezes, os nossos símbolos litúrgicos, eles não precisam ser explicados. É claro que existe a catequese que vai nos orientar, nos direcionar para que possamos contemplar de uma forma mais eficaz, mais plena, e aquilo que a gente olha possa tocar o nosso íntimo. Mas a cruz, ela existe dois significados na minha compreensão. Existe a cruz com o crucificado e a cruz sem o crucificado. Na cruz com o crucificado, nós contemplamos o ato da crucifixão. É como se nós estivéssemos vivendo aquela cena de amor, porque Cristo se entregou, mas aquela cena também de ódio da humanidade pelo amor que estava sendo revelado pelo Cristo. Então eu contemplo aquilo, eu vivencio a cena, eu sinto com Cristo, eu choro com Cristo, mas também eu me alegro com Ele, porque torna-se a expressão da entrega total à vontade de Deus e da salvação da humanidade, quando Cristo diz para um dos ladrões arrependido: te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então é um motivo de festa. E a cruz sem o crucificado já é esta expressão absoluta da certeza da ressurreição. O Cristo não está mais ali. Ele ressuscitou. E toda vez que a gente olha para a cruz sem o crucificado, é uma catequese de memória. Nós lembramos que aquele que passou pelo madeiro, venceu o madeiro, desceu a sepultura, brigou contra a morte, destruiu a morte, destruiu a escuridão, ressuscitou e garantiu a mim e a você que todos nós experimentaremos a ressurreição nele. E esses dois significados para mim, entre tantos outros, mas esses dois me tocam e me faz mais próximo de Deus. Padre, a gente pode fazer uma ligação da cruz com a Santa Missa também, né? O senhor pode falar sobre essa ligação tão forte que a Santa Missa tem com a cruz? A Santa Missa, ele é o sacrifício, né? Ao celebrar a Santa Missa, nós oferecemos o sacrifício a Deus. E eu sempre costumo dizer, porque a liturgia nos orienta a isso, não existe distinção entre o altar em que nós apresentamos o sacrifício, onde nós depositamos as oferendas do pão e do vinho, com o crucifixo que está atrás do altar. Os dois estão completamente interligados, porque é sacrifício, é oferecimento. Lá na cruz é o Cristo se oferecendo por nós, como vítima e como também salvação. No altar somos nós apresentando para Deus o sacrifício que nos salva, que é o próprio Cristo, que torna-se alimento para nós. Então, participar da missa é sim contemplar o Cristo como sacrifício oferecido ao Pai para a nossa salvação. E temos um outro ponto muito importante, né? Que quando o soldado fere o lado de Jesus, né, e ali jorra sangue e água, ali são instituídos os sacramentos da igreja, não é mesmo? Isso. A catequese da nossa igreja nos orienta a esta reflexão. Do lado aberto de Cristo brota o sacramento da igreja, desde o nosso batismo até a nossa fragilidade humana, ali que é a unção dos enfermos, né? É o Cristo realmente se apresentando como Senhor da nossa vida, aquele que nos banha, que nos purifica, que nos sustenta e que estará conosco em todas as etapas da nossa vida, desde o nascimento, desde a pia batismal, desde o nosso amadurecimento na fé, quando nós confirmamos o nosso sim enquanto jovem,
desde as nossas escolhas para a nossa vocação específica, seja ela o sacramento da ordem, ou seja ela o matrimônio, para que se chama para essa função, e também para os momentos de fragilidade, na dor, que nós precisamos da unção para a cura. Então é o Cristo que se revela através de nós. Queriam matar o corpo de Cristo, mas não matariam o amor. Jamais. Jamais. Poderia até sepultar o corpo de Cristo, mas jamais sepultaria o amor. Então, é este amor que é o próprio Deus, que sempre estará presente no meio de nós. Céus e terra passarão, mas a palavra nunca há de passar. Muito bem. Numa palestra que eu dei uma vez, padre, assim, algo que vinha muito forte no meu coração. Deus está conosco. Cristo há de estar sempre conosco. Se você não acredita, se você não tem fé, diz que Deus não tem força, que Cristo digamos, Deus está morto, né? Mas não. Mesmo que você pense isso tudo, Deus está com você. Cristo anda do seu lado. Então acho que isso é uma reflexão muito profunda que Deus nos dá e nos permite que, apesar da nossa ingenuidade, apesar da nossa ignorância, apesar mesmo até da nossa hipocrisia, da nossa heresia, Cristo se faz presente do nosso lado. Basta que nós abramos o nosso braço para que Ele venha correndo nos abraçar. Abra seu coração, caríssimo irmão, para que o Cristo que morreu na cruz para nos salvar possa estar do seu lado, estar junto com você. Esta é a Padaria Trigo da Terra. Nossos produtos são feitos com ingredientes selecionados e com o carinho que só a Trigo da Terra pode oferecer. Todos os dias oferecemos uma deliciosa seleção de produtos frescos para agradar o seu paladar, cultivando a felicidade em cada mordida. Trigo da Terra, levando a você as melhores sensações. Faça já o seu pedido. 28 999 62 30 32. Point da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar. 28 999 59 0129. Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Padre Adilson, que alegria! Chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje sobre a cruz e a fé. E agora peço ao Senhor que possa nos deixar uma mensagem de fé. A tradicional mensagem de fé aqui no nosso podcast. Hoje sobre a cruz, sobre essa importância da cruz para nós, sobre a festa da exaltação, sobre a paixão, o amor a Cristo. Paulo da Cruz, quando ele sentiu este apelo de fundar uma congregação que pudesse trazer para o mundo esta memória da paixão de Jesus, para que esta paixão não ficasse no esquecimento, ele tinha uma reflexão que ele desejava ser igual uma vela que se consome no altar. Ela não tem outro sentido a não ser um sinal de indicação que Cristo vive está. Depois que a vela é consumida, ela deixa de ser vela, mas o Cristo continua sendo Cristo. Eu acredito que esse também deve ser um desejo de cada um de nós. Ser igual uma vela que é depositada sobre o altar para ser sinal de indicação de que Cristo vive está. E que possamos nos consumir pelo Cristo, para que possamos viver aquilo que o apóstolo Paulo sempre nos ensinou, que eu diminua
e que ele cresça em nós. E aí eu fico aqui com uma frase, que também é uma música, de um padre contemporâneo nosso, Padre Zezinho, que diz: no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Então que tenhamos esse desejo de levar a cruz do nosso peito, que tenhamos esse desejo de aproximar-se da cruz, de abraçar o crucificado, de anunciar este amor incondicional de um Deus que vence a dor, de um Deus que exala o amor e de um Deus que traz para nós a plena alegria. Não a alegria deste mundo, que é uma alegria passageira, mas a alegria da certeza da vida eterna. E por fim, eu faço um apelo aos jovens: venham ser passionistas, venham conhecer o nosso carisma, venham se apaixonar pelo Cristo crucificado e fazer memória desta grata paixão. Obrigado. A cruz, ela é para nós um farol, uma luz que guia os nossos caminhos. Apesar de estarmos no mais fundo do poço, se tivermos no peito uma cruz, ela que vai nos iluminar. Então é isso mesmo, caríssimo irmão. Tenha a cruz como uma luz. Cristo derramou por nós todo o seu sangue. Quando já não tinha mais sangue, jorrou água. Mas é só dele que podemos conhecer o maior amor. Não há amor maior do que o de Jesus por nós. Padre Adilson, muito obrigado pela sua presença aqui nesse nosso podcast. Foi uma alegria muito grande estar com o senhor, partilhando e falando sobre a cruz e a fé. Obrigado também, Rafael. Acho que a partir de hoje você é mais um pouquinho passionista. Sem dúvida, sem dúvida. Impossível não ser. Ai, que maravilha. Eu gostei muito da congregação. Eu não conhecia muito, mas a gente pode ver. Eu acho que todos nós devemos ter um pezinho, ou até mesmo os dois, na congregação passionista, porque ela nos mostra sobre a importância do amor a Jesus. Resumindo assim, bem bruscamente, mas é isso. O amor a Jesus é o que mais importa. Então, amemos a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E finalizo aqui com uma frase de Bento XVI. O encontro com a cruz que se toca e se leva transforma-se num encontro interior com aquele que na cruz morreu por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Paulo da Cruz, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.